Boa noite a todos e todas. Estamos aqui no bate-papo sobre as mudanças curriculares na educação física e suas implicações para a área da atividade física adaptada. Então, a ideia desse bate-papo, né, é bem uma conversa sobre como nós, enquanto universidades, instituições, professores, e foi muito bom, nós temos professores da rede aqui presente, temos pensado essa formação, né, e nesse momento atual que eu tenho duas diretrizes bastante controversas que devem estar orientando nossa elaboração dos nossos projetos pedagógicos de curso, né? Então, essas diretrizes elas irão afetar tanto os cursos de licenciatura quanto de bacharelado em educação física, e dentro desse emaranhado nós temos a área da atividade física adaptada, né? Então, Renato, já vou usar um pouquinho a pesquisa que nós fizemos nas universidades do Nordeste do Brasil, que nós constatamos que, felizmente, a ampla maioria dos cursos de educação física, licenciatura e bacharelado, eles têm entre uma ou duas disciplinas de atividade física adaptada, esporte adaptado, educação inclusiva adaptada, presente na sua organização curricular, ainda aquela organização pontual da disciplina, mas, de uma maneira geral, a disciplina está presente nos currículos e também o que o estudo que Renato conduziu já identifica, que disciplinas como esporte, aprendizagem motora, já trata do tema atividade física adaptada, o que me parece que já é um avanço, né? Apenas duas instituições do Nordeste, dois cursos, não têm nada relacionado à atividade física adaptada. E aí, em 2018, eu tenho as diretrizes 06, que vão reorientar os cursos de educação física, né, fazendo um eixo comum, e depois dos 4 primeiros semestres, o desmembramento em licenciatura e bacharelado, cada um com mais 1.600 horas. E em 2019, não bastando, eu tenho a resolução 02 de 2019, que vai orientar a formação de professores da educação básica, que também é um curso muito prescritivo, com um alinhamento extremamente rígidos com a BNCC. Então, o professor ele tem como objetivo do seu processo formativo o desenvolvimento de habilidades e competências para atender a BNCC, que está sendo implementada na educação básica, e que também acabou sendo uma resolução altamente contestada, quer pela ANFOP, quer pela ANPED, mas que nós temos que enfrentar e que ainda estão orientando, que ainda está orientando esse processo formativo, né? Além disso, eu tenho um descompasso entre essas duas diretrizes, né? Com tempos de implantação curricular bastante diverso. E aí, a gente queria ouvir um pouquinho, né? Como vocês têm vivenciado isso nas instituições de vocês, quem é da educação básica, né? Como tem percebido essas demandas relacionadas à atividade física adaptada, considerando o processo inclusivo que nós temos em andamento no Brasil hoje, né? E, por outro lado,
essa desvalorização profissional que a Resolução 02 de 2019 traz para a formação de professores, né? Então, o primeiro passo é ouvir um pouquinho como cada um de vocês tem percebido e vivido esse processo, porque, falando do ponto de vista da UFAL, nós estamos no processo de tentar elaborar esses projetos pedagógicos de curso, ajustando essas duas diretrizes, né, e todas as limitações que cada uma delas tem. Então, eu acho que o primeiro momento é isso, ouvir como esse processo tem se dado em cada um dos espaços que vocês têm vivido, né? Alguém está no NDE, está participando desse processo? Como tem sido a elaboração disso? Vocês querem que a gente fale um pouco mais de como está a organização dessas diretrizes, o que cada uma delas traz da área de adaptada? Se for necessário, a gente pode fazer uma apresentação bem rapidinha disso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a resolução número 6 de 2018, de dezembro de 2018. E é um documento bem objetivo, né, que traz as diretrizes dos cursos de educação física, que ela está definida em basicamente 5 capítulos, sendo o primeiro capítulo as disposições gerais, onde eles acabam explicando que a carga horária referencial será de 3.200 horas, e que a partir de então, né, após 2 anos da publicação, todas as entidades deverão seguir isso, tendo um núcleo comum com 1.600 horas, né, uma etapa comum, e tendo a etapa específica, que aí são 1.600 horas, seja para o bacharelado ou seja para a licenciatura, que isso aí será definido pelo estudante, né, pelo graduando no início do 4º semestre. Tá? Então, de maneira geral, isso aí acontece no capítulo 1 desse documento. Após depois disso, eles têm, né, explicam sobre a etapa comum, e no 3º e 4º capítulo, eles falam basicamente e especificamente da licenciatura em Educação Física e depois do bacharelado em Educação Física. Tá? Dentro do que a gente identificou para as áreas de Educação Física, no capítulo 5, logo no início, a gente tem que, falando sobre a etapa específica, que a formação específica em educação física, seja ela no bacharelado ou na licenciatura, elas deverão tratar especificamente, né? Deixa eu ver se eu encontro melhor aqui para não falar nenhuma besteira. Tá, é isso mesmo. A formação para intervenção profissional à pessoa com deficiência deve ser contemplada nas 2 etapas e nas formações tanto do bacharel quanto na licenciatura. Isso está no artigo 5, inciso 2º. Tá? Esse é um dos poucos momentos que se trata e fala direcionadamente isso, só fala da maneira genérica que deve ser abordado isso tanto na licenciatura como no bacharel. E quando vamos diretamente para cada uma dessas, quando se fala na licenciatura, né, no artigo 15, tem um determinado momento que ressalta que deve garantir a formação profissional adequada aos seguintes conteúdos. Dentre estes conteúdos está a educação física escolar especial inclusiva, também de uma maneira bem genérica. E no bacharelado foi onde me preocupou mais, porque não há um direcionamento diante do que a gente tem
enquanto disciplina, né? Enquanto disciplina, eu acho que não tem uma demarcação de espaço para educação física adaptada, educação física inclusiva e as nomenclaturas que utilizam atividade física adaptada, enfim. Só tem um direcionamento que, por exemplo, quando se trata de esporte, falam que intervir acadêmica e profissionalmente de forma fundamentada, deliberada, planejada e eticamente balizada em todas as manifestações do esporte. Então, subentende-se que quando fala em todas as manifestações, se fala também, né, dos esportes adaptados. E em um outro ponto, no ponto G, eles colocam assim, que diagnosticar os interesses, as expectativas, as necessidades das pessoas, crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência, de grupos e comunidades especiais, de modo a planejar, prescrever, orientar, assessorar, subdivisionar, supervisionar, controlar, avaliar projetos, programas de atividades físicas, esportivas, de cultura e lazer. Enfim, desculpa aí eu me estender, mas o que eu queria mostrar é que, tanto na licenciatura como no bacharel, nós fomos reduzidos a poucos pontos, assim, e sem direcionar. Na licenciatura ainda se tocou de uma forma mais específica, mas quando vai para o bacharel, eu sinto que isso pode ser muito perigoso, né? Isso pode ser muito perigoso para a formação, quando se tem somente 1.600 horas para distribuir para a especificidade de uma disciplina, de um curso, né? Enfim. Deixa eu acrescentar algumas coisinhas também. Então, eu tenho o artigo 5º, né, no parágrafo 2º, que vai falar que a intervenção profissional da pessoa com deficiência deve ser contemplada nas 2 etapas e nas formações tanto do bacharelado quanto da licenciatura. E como o Flávio bem disse, o artigo 15, quando ele vai falar que os cursos de licenciatura em educação física, respeitada a diversidade nacional e autonomia pedagógica das instituições, devem garantir uma formação profissional adequada aos seguintes conteúdos programáticos. E aí a gente vê o quanto essas 1.600 horas serão difíceis de dar conta. Educação, desenvolvimento curricular, educação infantil, educação fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos e educação física escolar especial inclusiva, né? Daí, lá no bacharelado, o que vai aparecer? No artigo G, no artigo 18, item G, vai aparecer diagnosticar os interesses, as expectativas, as necessidades das pessoas, crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiências. Um minutinho. De modo a planejar, prescrever, orientar, assessorar, supervisionar, controlar, avaliar projetos, programas de atividades físicas e esportivas ou da cultura e do lazer, um pouco como o Flávio disse. E aí, pensando nas prescrições, né, a gente fica muito preocupado, porque ele define que esse eixo comum ele tem que ter mais de 10% da carga horária, que são aproximadamente 160 horas, para o nivelamento de conhecimentos e de disciplinas de aproximação ambiente profissional. Define ainda, né, na licenciatura, que o estágio deve corresponder a 20% da carga das horas referenciais adotadas pelo conjunto do curso de educação física ao aprendizado em ambiente e prática real. E a etapa específica, ainda na licenciatura, deve desenvolver estudos integradores para o enriquecimento em carga horária referenciada em 10% do curso, compreendendo a participação em seminários, estudos curriculares. E o que isso significa? Só dessas prescrições eu tenho já definida 1.120 horas de um curso de 3.200 horas, né? Que ainda vai ser compartilhado com um curso de bacharelado nas instituições que eu tenho licenciatura e bacharelado. O professor Marcos Neira, ele veio fazer uma
uma palestra na UFAL e ele trouxe um pouco a experiência da USP, que já tem um programa parecido com esse, né? Então, ele até disse que quando ele viu a resolução, ele sentiu que o curso da USP tinha sido jogado para o contexto nacional. E o que ele traz? Toda a pressão da área do bacharelado em definir a carga horária dentro do curso de licenciatura, né? Por todo a força que a área da saúde tem tido na área da educação física, né? Então, ele mostrando que as dificuldades de que os 1.600 horas tenham um caráter pedagógico nessa formação inicial. Se a gente avançar, então, podemos parar aqui ou vamos para a resolução 02 de 2019, que também é complexa em termos de possibilidades. Vamos rapidinho, então, uma resolução 02 de 2019. Então, ela é específica, né, para a formação de professores. Ela define a formação inicial em 3 dimensões, uma dimensão do conhecimento profissional, outra da prática profissional e uma terceira do engajamento profissional. Na primeira, são 800 horas, né, para a base comum, que compreende conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos que fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas educacionais. 1.600 horas para aprendizagem de conteúdos específicas das áreas, componentes e unidades temáticas e objetos de conhecimentos da BNCC e para o domínio pedagógico desses conteúdos. Então, particularmente, Elisângela Mercado e eu fizemos uma análise da BNCC e no processo de constituição da BNCC, nós vemos o apagamento da educação inclusiva do BNCC e mesmo o apagamento dos serviços disponíveis para dar suporte à inclusão, né? Então, alguns poucos serviços e profissionais aparecem na BNCC. Então, aí já nos coloca uma questão bastante importante, né? Como a perspectiva da pessoa com deficiência vai ser garantida nesse processo formativo se esse conhecimento ele acaba sendo muito mais técnico. E 800 horas de prática pedagógica, sendo 400 horas de estágio supervisionado. Só um minutinho. E 400 horas para a prática dos componentes curriculares, né? Que vai se dar ao longo do curso. E aí, analisando a resolução 02, eu também vejo, como da de formação de professores, que a questão da pessoa com deficiência, ela desaparece. Então, eu tenho no artigo 6º uma menção que pode ou não ser entendida pessoas com deficiência. Ele diz o seguinte: a política de formação de professores para a educação básica, em consonância com os marcos regulatórios, em especial com a BNCC, tem como princípios relevantes: 1. A formação docente para todas as etapas e modalidades da educação básica, como compromisso de Estado que assegure o direito das crianças, jovens e adultos a uma educação de qualidade, mediante a equiparação de oportunidades que considere a necessidade de todos e de cada um dos estudantes. Então, eu tenho a educação especial e a educação bilíngue nessas modalidades, né? E os alunos com deficiência, considerando suas necessidades de todos e de cada um.
No artigo 12, no grupo 1, né, é indicado o seguinte: devem ser tratadas ainda as seguintes temáticas. Ele lista uma série, daí no item 5º ele diz: marcos legais, conhecimentos e conceitos básicos de educação especial, das propostas e projetos para o atendimento dos estudantes com deficiência e necessidades especiais. E no artigo 16, as licenciaturas voltadas especialmente para a docência nas modalidades de educação especial, mas não é específico aqui a gente encontra. E não há, ao longo de toda essa resolução, nenhuma menção específica à educação inclusiva, ainda que ela tenha como princípios inclusivos nas competências gerais do licenciado, né? Na dimensão dos conhecimentos, do conhecimento profissional, ele vai apontar no 1.1.2 demonstrar os conhecimentos sobre os processos pelos quais as pessoas aprendem, devendo adotar as estratégias e os recursos pedagógicos alicerçados nas ciências da educação, que favoreçam o desenvolvimento dos saberes e eliminem as barreiras de acesso ao currículo. E aplicar estratégias de ensino diferenciadas que promovam a aprendizagem dos estudantes com diferentes necessidades e deficiências, levando em conta seus diversos contextos culturais, socioeconômicos e linguísticos. Ainda na dimensão prática, né, ele vai falar mais especificamente na 2.1.4, identificar os recursos pedagógicos, material didático, ferramentas e outros artefatos para a aula e sua adequação para o desenvolvimento dos objetivos educacionais previstos, de modo que atendam às necessidades, os ritmos de aprendizagem, as características identitárias dos estudantes. Então, também se subentende que os alunos com deficiência estão inseridos. E 2.4.2, utilizar diferentes estratégias e recursos para as necessidades específicas de aprendizagem. E aí ele nomeia deficiências, altas habilidades, estudantes de menor rendimento, etc., que engajem intelectualmente e que favoreçam o desenvolvimento do currículo com consistência. E 2.4.3, ajustar o planejamento com base no progresso e nas necessidades de aprendizagem e desenvolvimento integral do aluno. Só um minutinho. E, por fim, né, na dimensão do engajamento profissional, quando ele vai tratar das competências e habilidades, ele vai dizer que, no 3.1.4, engajar-se, aí é uma questão muito perigosa, né? O professor se responsabilizando pela sua formação, em estudos e pesquisas de problemas da educação escolar, em todas as suas etapas e modalidades, e na busca de soluções que contribuam para melhorar a qualidade das aprendizagens dos estudantes, atendendo às necessidades de seu desenvolvimento integral. 3.2.3, conhecer, entender e dar valor positivo às diferentes identidades e necessidades dos estudantes, bem como ser capaz de utilizar os recursos tecnológicos como recurso pedagógico para garantir a inclusão, o desenvolvimento das competências da BNCC e as aprendizagens dos objetos de conhecimento para todos os estudantes, né? Então, de uma maneira bastante geral, são esses alguns dos elementos que tanto a resolução 06 quanto a 02 apresentam para que a pessoa com deficiência seja atendida
na educação básica, né? Então, a relevância dos recursos tecnológicos para o processo de inclusão e eliminação das barreiras de aprendizagem. Luiz, levantou a mão, por favor. A gente tem uma listinha de inscritos, podem colocando os nomes que a gente vai abrindo os microfones. Luiz? Solange? Não sei se o Luiz está sem acesso. Boa noite, pessoal. Cheguei aqui, ainda tinha algumas pessoas que não haviam chegado. Achei interessante esse movimento aí, né, da SOBAMA, da gente discutir um pouco mais a respeito dessas diretrizes, que é uma coisa que a gente tem sentido necessidade em âmbito geral mesmo, né? Só para pontuar, assim, eu queria entender um pouco, antes de eu falar, qual que seria realmente, assim, o objetivo central, né, dessa nossa roda de conversa. Se eu percebi, posso ter percebido errado, entendido errado, a gente entender os limites e as possibilidades das novas DCNs para a área, né, da educação especial, e eu posso entender aí também com a questão da inclusão, e da educação física para as pessoas, né, nessa área, eu posso dizer talvez educação física adaptada, porque é o campo que mais tem tratado disso também, né? E também da gente entender, pelo que a Neísa colocou aí no início, como que está esse processo, né, da elaboração dos PPCs nas diferentes instituições. Seria isso mesmo? Solange, eu penso que a ideia principal é um pouco de compartilhamento de angústias, né? Porque pelos diferentes... Eu estou no NDE, estou na SOBAMA, nos diferentes espaços que a gente conversa, percebe-se muita inquietação de como conduzir esse processo. E, particularmente, enquanto SOBAMA, me parece que é importante que nós, enquanto professores de cursos de licenciatura e de bacharelado, também nos preocupemos com essa reelaboração curricular para que a atividade física adaptada não perca espaço, né? E assim a gente retroceda a algo que historicamente foi de muita luta, né? Então, se for o caso, né, Flávio, Adilson, a gente estava conversando, a gente poderia até tentar fazer um movimento mostrando essa preocupação com o quanto a atividade física adaptada está invisibilizada dentro desse processo. Obviamente, sem considerar esse contexto macro de que as diretrizes elas são muito limitadas no pensar a formação de professores, né? A gente não pode se desvincular, por exemplo, do movimento da ANFOP, que tem lutado muito, ou mesmo o coletivo da educação física, que tem tentado resistir à implementação dessas diretrizes da educação física. Mas aí, assim, é uma decisão coletiva, eu acho que não é uma discussão, uma decisão de direção apenas, né? Eu gostaria muito de ouvi-los e ouvi-las para que a gente possa se posicionar do que fazer, né? De repente, todo mundo acha, não, essas diretrizes, esse contexto que nós estamos vivendo, ele não vai levar ao apagamento da questão da atividade física adaptada, e ok,
Então, a gente se silencia, não tem problema. Uhum. Não, tá, então é isso mesmo que eu entendi. Aí quando você fala, você deixa, me ajuda a pensar a respeito. Então, eu penso que para a gente discutir essas questões, né, bem específicas, a gente tem que pontuar que já há, né, um movimento nacional aí, muitos de vocês, ou talvez todos, né, tenham acompanhado, a gente tem um grupo aí de âmbito nacional, aqui eu estou vendo a professora Lana, que eu estou me lembrando, né, eu não sou boa de memória, assim, mas as pessoas... tá, né, também. Pessoas que eu conheço, né, que eu tenho mais contato, então a gente consegue lembrar melhor. Então, tem um movimento, né, nacional aí contra as DCNs da educação física, é um movimento que vem se articulando desde novembro de 2019, né, na verdade um pouco antes, mas em novembro de 2019 teve na verdade é um comitê nacional contra, né, para revogação dessas DCNs da educação física. Era um grupo tão grande, ele ficou tão grande que nós tivemos que dividir o grupo. Algumas pessoas migraram, eram no WhatsApp, algumas pessoas migraram para o Telegram e outras ficaram no WhatsApp, do alcance que esse grupo chegou, né? E ele começa, então, essa articulação a partir do momento que essas diretrizes, elas são publicadas, né? Por quê? Porque são diretrizes que elas vieram, quem está mais afinado aí com a questão do movimento, né? Desde 2015, e que, de repente, ela muda totalmente, né? A sua configuração, e aí, quando, para surpresa de todos que estavam participando lá em 2015, são publicadas essas diretrizes, assim, totalmente sem pé nem cabeça, não sabe de onde chegou, né, de onde veio. O comitê acredita, né, os indícios são fortes nesse sentido, de ter, assim, o dedo do sistema CREF-CONFEF, pensando só na questão mercadológica, e muito menos na qualidade da formação profissional. Então, desde novembro de 2019, já foi instituída uma comissão, né, que levou, né, uma carta do grupo, né, desse movimento nacional, chamada Carta da Educação Física ao Conselho Nacional de Educação. Foi uma primeira versão, questionando vários aspectos dessas DCNs e como colocá-las em prática. E, para surpresa, né, logo depois veio essas DCNs aí dos cursos de licenciatura, né, que também não conversam, né, com, no caso, as DCNs da educação física, que vieram primeiro, elas não conversam com as DCNs 2 de 2019. Lá nas DCNs 2 de 2019, fala de 400 horas de estágio, e a nossa fala de 640, né, uma coisa assim muito esquisita. Então, esse movimento ele avançou, e em abril desse ano, essa carta, ela foi, né, junto com um grupo encabeçado aí por vários, que foi lá no CNE, né, entregar essa carta, e pedindo, né, que essa resolução ela seja revogada, e também que a 2 de 2019 seja revogada, assim como tem todo um movimento nacional pela revogação, né, dessas DCNs 2 de 2019. Além da nossa, ainda tem esse movimento aí pela revogação da 2 de 2019, pelo esvaziamento, né, da formação de professores. E aí, a gente, né, dessa área de trabalho mais específico aí na área da educação inclusiva, da educação física adaptada, a preocupação, quando eu faço uma análise aí, e a professora Neísa coloca muito bem, e o Flávio também, é insignificante, né, o que essas diretrizes, elas vêm trazendo em relação à formação dos professores e professoras para essa área. Mas, como se diz, o balde, né, ele é muito mais fundo, porque são as DCNs que têm problemas seríssimos em relação
a própria elaboração, né? Inventam termos ali, então há uma racionalidade técnico-científica, né? Uma fragmentação do conhecimento, há um baixo discernimento sobre o que é currículo, né? E os fundamentos epistemológicos desse currículo. E são análises assim, que já têm sido feitas pelo professor Paulo Ventura, por vários profissionais aí de várias instituições, principalmente das universidades federais, né? A professora Celi está no grupo. Nós tivemos aqui, fizemos em função disso, né, dessa necessidade da gente repensar como que, porque a resolução está aí, a gente tem que se adequar a ela, né, para, mesmo não concordando, enquanto rola esse movimento aí pela sua revogação, mas a gente tem a pressão das pró-reitorias de graduação para adequar os currículos. Então, o nosso NDE, ele também fez vários encaminhamentos para o CNE, né, tem várias cartas aí de outras universidades, solicitando esclarecimento. Então, diante disso, né, e o que foi, porque foi uma pergunta aí da professora Neísa, né, como é que o nosso NDE está articulando? Então, optou-se, né, por uma formação entrada única e a formação em Y, né? Então, vai sair licenciado e bacharel, desconsiderando o que trazia lá o artigo 30 das DCNs, que também podia ser uma formação única, né? Parece que quando você está lendo as DCNs da educação física, quando chega lá no artigo 30, ela parece que fala assim, olha, esquece tudo que eu falei lá para trás, e aí, se vocês quiserem, vocês podem fazer uma formação única, licenciado e bacharel. Mas aqui na UFO, né, então, o currículo está sendo já construído, né, o novo projeto está sendo construído, porque a gente tem que ir já com o próximo processo seletivo, já entrar nessas novas DCNs. Então, nós vamos ter uma entrada única e depois, lá no 5º período, né, com aquela escolha lá dos estudantes de desmembrar em licenciatura e bacharelado, e uma mágica, né, para dar conta disso. Então, assim, inicialmente seria isso, mas já pontuando que há um movimento, e vocês provavelmente têm acompanhado, de discussão mesmo, né, acho que a professora Lana, a Joelma, aí, se quiserem me ajudar a complementar mais alguma coisa, porque essas DCNs, elas regridem, né, tudo que a gente conquistou em termos da formação em educação física, e é isso que a gente tem tentado aí, pela sua revogação, né, e está claro que ela atendeu, essas diretrizes, elas atenderam, né, aos interesses do sistema CREF-CONFEF, que não vamos entrar no mérito aqui, mas que só quer ganhar dinheiro e fortalecer a formação e lutar pelos direitos, né, dos professores e professoras de educação física, está muito longe do escopo desse sistema. Tá? Então, já falei muito, por enquanto é isso, e depois a gente volta a falar um pouquinho mais. E fortalecer a formação continuada, né? Sim, particularmente as especializações, né? Você fragiliza a formação inicial e fortalece a formação continuada, ofertada pelas universidades privadas dos grandes conglomerados. Sim, parece que tem todo um interesse mesmo, né? Parece não, tem um interesse, não adianta a gente ficar amenizando aqui, né, essa lógica aí do mercado mesmo, né, só pensando no que o sistema CREF-CONFEF vai ganhar com isso, e o que as universidades privadas vão ganhar com isso, né, isso aí é um movimento nacional, não só da nossa área, mas de toda a área aí do ensino superior, né, então a gente está perdendo força, e eu acho que é interessante, sim, a gente estar muito atento e fortalecer esse movimento, porque a gente volta, eu acho que com essas DCNs, a gente volta lá para 1969,
né? Então, tudo que a gente tinha ganho, tudo que a gente tinha avançado, quem elaborou essas DCNs, eu acho que desconsiderou todo esse movimento nacional aí, e inclusive o debate que estava acontecendo, né, com professores da área aí, que começou lá em 2015 e que foi totalmente desconsiderado. Aí chega em 2018, se publica essas DCNs assim, totalmente. Na verdade, eu concordo com o professor Paulo Ventura, né? São as DCNs mais mal escritas da história da educação física. Não tem cabimento a gente pegar um documento desse e ainda ser obrigado a se adequar a ele, né? Uhum. E é isso. Vou parar de falar, porque senão complica. Só para gente. Obrigada, Solange. Só para a gente tentar. A gente só tem a Joelma como inscrito. Se a gente tiver uma dinâmica de um maior número de inscritos, a gente começa a controlar o tempo, né? Para todas poderem falar. Então, Joelma, minha colega de universidade, que faz parte desse coletivo das diretrizes nacionais. Isso, obrigada, né, Isa? Boa noite, né, a todos e todas. Vamos ficar gravado aí, só para me descrever, né? Sou uma mulher branca, de cabelo preto, curto, estou aqui com a camisa vermelha e um óculos azulzinho. Acho que a Solange trouxe vários elementos interessantes, mas, assim, eu queria só iniciar dialogando com as falas, né, de Flávio. Obrigado, Flávio, pela apresentação, e né, Isa também, né? As falas dele, né, dizer assim, eu sou aqui da Anfop Alagoas, eu estou na Anfop, eu nem sei desde quando, né, se eu vou revelar a minha idade, mas estou na Anfop há muitos anos mesmo, desde que eu me formei, lá em 2004, e aí eu penso que é muito importante essa análise está num documento, e esse documento ser encaminhado tanto para esse coletivo das DCNs, quanto para a Anfop, para fortalecer e impulsionar a luta pela revogação dessas duas, da resolução e das diretrizes, né? Porque eu não fazia essa leitura, né? Você Aneisa, né, até iniciou falando, vou aqui trazer um pouco da nossa pesquisa já e tal, né? Então, eu não pesquiso nessa área. Para mim, é uma leitura que eu não tinha feito ainda desse aspecto nas DCNs, tampouco na resolução. Então, eu acredito que é muito importante sair um documento com esse registro, porque é algo que é ilegal, né, até, assim, vamos assim, não vou nem falar do imoral, mas vamos falar do ilegal, né? Então, como é que você publica diretrizes ou uma BNC formação que é ilegal, né? Ou seja, não está tratando de um assunto que, enfim, né, como a gente já colocou, é uma conquista, é uma necessidade, é algo que a gente já vinha avançando bastante e agora simplesmente some, né, é silenciado desses documentos. Então, eu penso que fazer um documento da SOBAMA, trazendo, né, mesmo que seja uma coisa curta, mas que coloque, né, os pesquisadores, né, que investigam esse assunto, identificam, né, que há um silenciamento desse tema e encaminhar tanto para a Anfop quanto para o coletivo, né, das DCNs, para a gente sempre anexar, talvez é isso que a gente encaminhou lá em Brasília, né, do coletivo das DCNs, anexar mais elementos, porque aí a perspectiva, dialogando com a Solange, né, a perspectiva da gente fazer esses dois movimentos. Por um lado, alguns cursos estão tendo que imediatamente se adequar, né? E aí a nossa luta é para ir adiando o máximo que a gente puder até que essa pessoa saia da presidência da República, né? A gente tenha pessoas humanas, seres humanos, para poder dialogar no MEC e revogar essas benditas diretrizes e resoluções. E aí a gente ir ganhando tempo, né? A ideia é que a gente vá ganhando esse tempo aí. A gente ganhou com a BNC Formação, né, até o ano que vem, mas as diretrizes da educação física continuam aí. Então, por esse lado, né, tem essa necessidade que alguns cursos estão tendo de enfrentar essa adequação agora, mas que isso caminhe junto sempre com essa luta pela revogação, né, porque elas não são diretrizes que
atendem às nossas necessidades, né? Não atendem à necessidade de formação, né? Por exemplo, o MEC cortou os recursos das universidades, né? Então, a gente está vivendo um drama. O ensino remoto já se constata que é uma tragédia, assim, eu não tenho nenhum problema em dizer isso, tem pessoas que defendem, mas, assim, para mim é uma tragédia, é um rebaixamento, é uma perda, é você não estar com as pessoas, é você não estar ali, né, trabalhando. E aí o governo corta os recursos e faz o quê? Lança um edital, por outro lado, para chamar as universidades a propor cursos adequados à BNC Formação, né? E aí a gente fica nessa encruzilhada de, né, pô, não tenho recursos, vou ter que pegar recursos ali. É como uma chantagem do governo, né, de dizer, você só vai ter os recursos se você adequar seus cursos à BNC Formação, né? E está aí o projeto de fazer, né, os novos cursos de licenciatura todos à distância, né? Porque esse período da pandemia antecipou e revelou para a gente tudo aquilo que a gente já criticava, né, do que era esse modelo de ensino à distância na formação inicial, né, porque eu acho que na formação continuada até tem possibilidades assim, né, mas assim, a formação inicial e educação física eu nem vou falar, né, o que é formação à distância. Eu estou dando aula de disciplina de metodologia da ginástica, assim, é impensável, assim, a gente está cumprindo, né, a gente está cumprindo o que tem que fazer, mas assim, não é aquilo que a gente compreende como que vai garantir uma formação consistente, né, para os nossos futuros professores, né? E aí é isso. Essa história da EAD, ela acho que é muito importante também a gente pensar sobre isso, né, desse ponto de vista das pessoas com deficiência, porque como é que faz, né? Se já é uma perda, né, a gente já tem problemas, né, no dia a dia presencial, a gente está recebendo pelas cotas mais pessoas dentro da universidade, mais pessoas com deficiência dentro da universidade, né? E cada vez menos, com cada vez menos condições de atender, né? Então, é assim, né? Eu tiro do documento, eu não mando os recursos e eu vou minando por dentro, né? É esse movimento que está acontecendo, né, com as universidades. E mais, esse incentivo ao EAD, né, só para fechar, né, para não me estender, é também a gente ficar atento a essas avaliações em larga escala, né? Porque cada vez mais fica se inserindo várias tecnologias que vão, né? A gente está vendo a inteligência artificial tomar conta, né, do ensino privado, que é isso, né? Que vocês já estavam colocando, né? De privatizar cada vez mais, e essa privatização precisa gerar lucros, né? E aí, para gerar lucros, vamos colocar tudo à distância, vamos colocar inteligência artificial para fazer a avaliação das provas, né? Que é tudo no cartãozinho. Você bota lá, a inteligência artificial lê se você acertou as questões, se você não acertou, e pronto. É assim que está funcionando, né? Então, esse contexto atende às nossas necessidades, atende às necessidades das pessoas com deficiência? Eu acho que não. Então, é importante, né? Quero terminar dizendo que é importantíssimo ter essa força, né, dos pesquisadores dessa área para fortalecer essa luta, né? Então, fica como sugestão, claro, né? Ter um documento que saia subsidiado, né? De análise do que foi, do que... Né? É isso, e parabenizar por essa iniciativa. Estou aqui escutando vocês e foi muito importante, né? Porque eu não estava fazendo essa leitura desses aspectos, né? Desses documentos. Obrigada, Joelma. Antes de passar para a Solange, a Gabriela, ela se colocou muito lá no chat. Podia até falar, Gabriela. Ela muitas indagações, né? Vocês Ana, eu estou em aula aqui, por isso que eu não consigo falar. Ou então eu estou só no outro. Tá certo. Daí ela colocou, vocês optaram por fazer esses ajustes em 2020. Estamos muito preocupados aqui no tempo extenso de formação de 6 anos para ter bacharelado e licenciatura, com grande receio que a licenciatura não irá ter mais interesse. Acima, me referi para 2022, não para 2020.
O documento está muito abrangente, fica impossível suprir tudo que solicita, tem também a extensão que deve ser inserida. Milena diz, essa resolução torna o curso tecnicista, crítico, sem considerar o processo crítico reflexivo da prática pedagógica, sobretudo em uma perspectiva inclusiva, 400 horas de prática como componente curricular. A Gabriela ainda fala, nosso NNDE, junto com a reitoria, optou por não adequar esse ano, continuaremos com o mesmo currículo, esse ano, precisamos reverter essas DCNs. A Milena diz, as DCNs têm favorecido a implantação dos cursos de AD, em educação física. Josley teve que sair. E Cristiane Enage, as questões da prova de licenciatura estavam mais relacionadas ao bacharelado. Também eu percebi isso, muito confuso, muito próximas as questões. Só não sei se ajuda, na universidade a gente tem tido a orientação da autonomia universitária, né, para a questão da implantação. Semana passada nós tivemos uma notícia que me parece bastante interessante. O Congrade ele mandou uma consulta ao CNE no sentido de adiar essa implantação das DCNs dos cursos de educação física, né? Então, é mais uma força dentro desse contexto, né, que nós temos vivido para a implantação dos novos cursos. Então, não sei direito quais serão os desdobramentos dessa ação do Congrade que foi feita recentemente. Solange. Eu achei muito interessante a proposta, né, o encaminhamento, não é nem um encaminhamento ainda, mas a proposta, né, da Joelma, porque mesmo que algumas entidades já tenham assinado a carta, né, como, por exemplo, o CBCE, né, eu não sei se a Sobama assinou, mas tem várias entidades aí que assinaram, eu acho que é louvável que a gente encaminhe sim, né, porque isso vai fortalecer esse movimento. O não a gente já tem, né, não sei se no contexto atual a gente vai conseguir algum sucesso no CNE, porque ele até demora muito para responder, e a gente sabe que o CNE hoje, ele também não é representativo, né, o próprio Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte perdeu, né, o lugar no CNE, então, assim, ele não é representativo dos diferentes segmentos, né, e das entidades sociais. Então, eu gostei, acho que a gente tem que tentar fortalecer. Aí eu não sei, Joelma, Ilana, se a gente já obteve, né, alguma resposta para aquela carta, porque você vê, abril, eu sei que as coisas deveriam ser mais ágeis, né? E nesse sentido parece que chega lá e eles desconsideram totalmente, assim, quem que é esse povo para estar questionando isso? Né? E mesmo as universidades, eles não têm respondido, sim, né? Então... E você não tem um canal de diálogo, né? E só para não cometer nenhuma injustiça, dentro desse comitê, a gente não tem só professores de universidades, a gente tem professores, tem estudantes, tem professores da educação básica, né? Então, eu penso que isso mostra, né, uma leitura em âmbito nacional, né, do desconforto, do descontentamento, né, em relação a isso. Nós tivemos aqui num programa que nós criamos agora no período da pandemia, que é o Programa de Atividades Formativas Complementares do nosso curso de licenciatura, e esse ano a gente optou por discutir justamente a formação de professores, frente, inclusive, às DCNs. E aí nós tivemos vários professores, né, tivemos da UFG,
da Federal do Rio Grande do Sul, da Federal de Santa Catarina, agora não vou lembrar todos, e que vieram discutindo, inclusive, as possibilidades, né? Então, como que é o professor lá da UFG, Lana, que veio aqui, que participou muito dessa discussão aí das DCNs? Roberto Furtado, né? O Roberto, isso, ele trouxe, assim, possibilidades, né, que eles conseguiram visualizar lá na UFG, que talvez auxilie também vocês a pensar, né, quem ainda não conseguiu avançar, se tiver realmente que implementar os novos currículos frente às DCNs, eu acredito que essas discussões elas vão ajudar em função dessas experiências. Está disponível lá no canal do Prolicef, eu vou colocar o link aí. Eu gostei, acho que a gente tem que fortalecer, sim, esse movimento aí, mesmo que as entidades já tenham assinado, e talvez juntar, né, mais ainda com o GTT Inclusão e Diferenças lá do CBCE, para a gente ficar mais forte, né, eu acho. Obrigada. Solange, só nesse sentido, né, do juntar, no ESOBAMA, ano passado, a gente tentou fazer isso, e semana passada, o Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, eles realizaram uma mesa com as sociedades científicas, CBCE, SOBAMA estiveram presentes, e um dos nossos compromissos foi de que nós vamos caminhar mais juntos, né? Vamos ter algumas agendas conjuntas exatamente por essa necessidade de fortalecer as associações, as sociedades científicas nesse contexto de anticiência, né, e negacionismo que temos vivido. Então, foi um desdobramento da semana passada e que um movimento que a gente também já estava fazendo desde o ano passado. Ney, por favor. Oi, boa noite, pessoal. Muito bom revê-los e conhecê-los. Eu sou vinculada ao Departamento de Educação Física e Motricidade Humana, da UFSCar, e ao Programa de Pós-Graduação em Educação Especial, né? Só dar um relato aqui da nossa situação. Tem um outro aspecto que vale a pena a gente pontuar também, né? Eu sinto, assim, que a área de educação física adaptada, ela sofreu um esvaziamento abrupto, né, por conta das mudanças aí nas próprias instituições públicas, né. Então, muitos professores que vinham desempenhando um papel super importante nessa área da educação física adaptada se aposentaram e a gente não conseguiu, né, assim, muitos não foram substituídos ainda nessas instituições, né? Então, na Unesp, em Rio Claro, a Eliane se aposentou, não tem ainda, a Gabi vem fazendo um maravilhoso trabalho lá como substituta, assim como a Marli tem seus seguidores lá também na Unesp de Bauru, professor Gavião saiu da Unicamp, professora Beth saiu da USP, professora Ruth, enfim, a gente sofreu um impacto muito grande, né, na questão dos grandes formadores aí dentro da área da educação física adaptada, né, e a gente não está tendo reposição desse quadro, né. Só para dar um relato, na UFSCar, nós somos em 12 professores, para dar conta dos 2 cursos, somos 12 professores no Departamento de Educação Física. O número mínimo para se constituir um departamento dentro da nossa universidade são 16 professores, né? Nós não conseguimos chegar nesse número mínimo de 16 professores. Isso é uma sobrecarga muito grande. A gente tinha acabado de reconhecer o curso de bacharelado, né? De readequar as diretrizes do curso para o bacharelado, quando saíram as novas diretrizes de 2018. E, assim, isso tem sido colocado de uma forma bastante abrupta. No nosso colegiado, não se questionou muito a questão
do motivo dessas adequações, né? A gente simplesmente está acompanhando o fluxo, já estamos reestruturando os projetos políticos pedagógicos, né? Inclusive, eu não sei como é que eu vou fazer, né? Eu, por um lado, eu queria ouvir um pouquinho de vocês o seguinte. Acho que o único aspecto positivo que eu vi das DCNs do CNE 6 de 2018 foi justamente o fato de ter disciplinas que abordem a questão da deficiência tanto no núcleo comum como nos núcleos específicos, né? Então, isso amplia um pouco as nossas oportunidades de debater, a gente vai ter mais espaço para falar sobre essas questões, né, de diversidade, de diferença. Então, esse foi o único aspecto positivo. O meu colegiado, em particular, né, embora não tivesse discutido os motivos de todas essas mudanças que estão sendo impostas para nós, em pouquíssimo tempo a gente está tendo que se adequar, né, eles foram bastante receptivos. Hoje a gente está se organizando para ter uma disciplina no currículo comum, no núcleo comum, que vai tratar mais sobre as questões da educação física e deficiência, os paradigmas sociais, educacionais, etc. e tal. E aí a gente vai ter, né, uma disciplina específica na licenciatura e uma disciplina específica no bacharelado. Mas está uma loucura, né, como todos vocês aí descreveram, porque para uma pessoa hoje ter a formação nos 2 cursos, seriam 6 anos, né, dá para cursar medicina tanto tempo assim, quer dizer, o nosso curso fica inchado, né, perdem-se muitas especificidades aí, então acho que tem muito a ser discutido sobre essa questão da formação, a gente também está bastante preocupado, né. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, como é que vocês veem, porque eu dei uma olhada, né, eu tive a curiosidade de olhar para a resolução 3 de 87, que é quando todas as nossas referências indicam que foi pela primeira vez recomendada a inserção da disciplina de educação física adaptada, atividade física adaptada ou equivalentes nos currículos, e não tem nada sobre isso na resolução 3 de 87, né? Então, do meu ponto de vista, o fato de ter alguma coisa, né, ter a palavrinha deficiência lá, né, nesses 3 momentos, no núcleo comum e na parte específica do bacharelado à licenciatura, isso, assim, embora vai impactar bastante a gente, né, eu sou sozinha no curso, tem um monte de outras disciplinas pelas quais eu sou responsável, tanto na graduação como na pós, mas eu vi nisso uma oportunidade da gente expandir um pouco mais, né, fica uma loucura a gente tentar juntar todo o curso, mas o fato de ter mais tempo para discutir isso assegurado nas diretrizes, eu achei positivo, eu queria ouvir um pouquinho de vocês em relação a isso. Cristiane. Boa noite. Eu vou falar aqui, juntamente, a Alana é do NDE, lá da nossa universidade, da Universidade Federal de Catalão, e, assim, a gente está reformulando, né, elaborando o projeto agora, também não conseguiu aprovar para esse SISU agora, né, para entrada no SISU agora, e como que a gente pensou, né, mas aí ouvindo, por exemplo, a MEI, a gente pode, eu e ela estar conversando, talvez a gente reformular. A gente pensou na etapa comum, a educação física adaptada, mas também discutindo os outros grupos especiais, sabe? Trazendo rápido, falar, assim, da pessoa com deficiência, e aí eu penso, a gente ainda vai começar a elaboração das emendas. Então, eu pensei, assim, falar das deficiências, aí eu acho que lá já pode trazer a questão das acessibilidades, porque já dá para pensar tanto para o bacharelado como para a licenciatura, pode trazer essa discussão de acessibilidade, essa discussão de concepção de deficiência, né, no modelo social, no modelo médico, porque também, lembrando que quem atua no bacharelado também é um professor, né, a gente parte
desse eixo, né, a docência. E aí, no início, a gente pensou em também trazer um pouco, por exemplo, da criança que tem asma, da criança que tem cardiopatia, bem rápido, né, na etapa comum. Aí, na etapa da licenciatura, até a gente, sugeri o nome, né, que a gente chama Educação Física, Educação Especial e Inclusão Escolar, aí seria específico, né, vou retornar na questão da deficiência, mas trabalhava essas questões que eu acompanho aí, né, da UFSCar bem de perto, a questão do desenho da aprendizagem universal e as contribuições para a educação física, o ensino colaborativo, né, trabalhasse essas outras questões. E as Paralimpíadas Escolares, não deixar também de trazer a questão das Paralimpíadas Escolares, e no bacharelado tem uma específica sobre esporte adaptado e paralímpico, entendeu? Então, a gente pensou assim. Mas aí, como a gente ouviu você aí, tá, eu e a Alana tá até conversando, se a gente deixa o que vocês, assim, pensam, né? Se a gente deixa da etapa comum só para deficiência, ou a gente pode trazer esses outros casos, como, por exemplo, a criança que quer, por exemplo, um livro de atividade motora adaptada, foi até organizado, acho que é pela USP ou pela Unicamp, não estou lembrando, que ele traz, né? E também aquele do livro também de atividade motora adaptada, que ele também traz a questão de crianças com câncer, criança com asmas, né, crianças com diabetes, bem rápidas, né, a gente pensou isso, né, mas, assim, foi legal, a gente teve, quero parabenizar, né, por essa organização aí, dessa oportunidade, né, da gente dialogar, porque nós estamos mesmo elaborando, e, assim, é até bom escutar vocês, porque, por exemplo, se a gente pensar que na etapa comum o tema seja só pessoa com deficiência, é bom que a gente ainda tem tempo, né, para pensar, né, para reorganizar essa disciplina, mas no início a gente pensou, né, por exemplo, a atividade física mesmo motora adaptada para tanto pessoa com deficiência e também para outros grupos especiais, outros públicos especiais, né. Lana, quer falar alguma coisa? Ah, e assim, no nosso curso, só para falar rapidinho, a gente tem, assim, lá nós somos poucos e todos os professores, eles têm esse olhar para a pessoa com deficiência. Então, por exemplo, mesmo antes dessas diretrizes, a gente consegue no basquete, a professora de basquetebol, né, que dá a disciplina de basquete, ela trabalha com basquete em cadeira de roda, o professor que trabalha o atletismo, trabalha com o atletismo para as pessoas com deficiência, por exemplo, a professora que trabalha com dança, ela trabalha com dança para a pessoa com deficiência, então a gente já conseguiu, né, colocar esses temas em todas as disciplinas, entendeu? Por exemplo, agora, hoje mesmo, uma professora que trabalha com a disciplina aprendizagem motora, também, aprendizagem em educação física, ela também está trabalhando com o tema da deficiência. Então, aos poucos, a gente conseguiu, né, que realmente esse termo ele fosse um eixo, né, que estivesse perpassando em todas as disciplinas do curso, né, não ficar só específico discutindo em apenas uma disciplina. Assim, agora, como a gente está elaborando, aí eu até gostaria de ver com vocês, né, se a gente está no caminho certo, se a gente mantém mesmo essa discussão no núcleo comum, envolvendo outros grupos, ou se a gente continua só com a pessoa com deficiência. Lana, você quer falar alguma coisa? Então, gente, boa noite. Como a professora Cristiane falou, né, nós somos aqui da Universidade Federal de Catalão, éramos um campus avançado da Federal de Goiás, e, assim, juntou tudo de uma vez aqui no nosso cenário, né? Nós nos tornamos, a partir do ano de 2020, né, uma universidade independente, Universidade Federal, então a gente está em todo um processo de transição, terminando a tutoria com a Universidade Federal de Goiás e passando por esse processo das mudanças aí do PPC. De início também eu queria dizer que eu compartilho com a sugestão da Joelma de que seja encaminhado, elaborado um documento com essa... eu acho que é um ponto que foi identificado que, assim, possivelmente outras pessoas não tiveram esse olhar, Neisa e Flávio. Então, acho que é importante para que fortaleça esse movimento, porque quanto mais problemas eu imagino que a gente identificar nas diretrizes e apontar, né, a gente fortalece esse processo de tentar reverter mesmo essa diretriz, porque é uma coisa sem palavras, assim, para tentar fazer um projeto pedagógico que case essas duas diretrizes. O nosso curso aqui, até o momento, ele é um curso de licenciatura. A última reformulação que a gente fez, nós fizemos com base na resolução de 2015, né?
como a Cristiane colocou, desde essa reformulação, a gente tem uma disciplina específica de educação física adaptada, mas em todas as emendas das disciplinas, a gente procurou garantir que essa temática ela aparecesse, e como a Cristiane bem colocou, os professores que trabalham com as metodologias, eles têm buscado garantir o conteúdos voltados para a pessoa com deficiência, desde o handball, da natação, né, vem tentando garantir em outras temáticas, em outras disciplinas também, garantir as discussões relativas a essa temática aí. Bom, a partir de 2018, assim que foi aprovado, o curso aqui fez uma votação e a gente optou também, né, como a Solange colocou, a realidade da UFO, aqui o currículo que está sendo construído é o ABI, né, uma entrada única, porque a gente até fez uma certa, assim, levantou a possibilidade, como a Exefego, se eu não me engano, já está aí, está tentando construir um currículo com entrada única e saída única, mas aqui eles falaram que não é possível, que o MEC não é possível sair com um diploma com os 2 graus acadêmicos. Foi isso que a gente recebeu aqui de informação. Então, a gente está fazendo uma entrada única com 2 saídas e vários problemas, né? A gente vê que é um currículo praticista, realmente, carga horária, assim, voltada para a prática, que a gente tinha disciplinas, a gente teve que reduzir disciplinas que tinham 90 horas aqui, 80 horas, aliás, disciplinas 1 e 2, a gente teve que reduzir para uma disciplina, para tentar cumprir com essa carga, essa referencial de 3.600 horas, como o Flávio colocou, 1.600 na primeira etapa e mais 1.600 na segunda, né? Fora essa questão, a gente tem uma última coisa que a gente teve de informação recente, que aí deixou a gente meio desorientado, é que a gente tem as PCCs, né? Então, é outra coisa que eu acho que a gente vai ter que verificar aí. As PCCs, elas são 10% da carga horária. E aí, na resolução da educação física, o bacharelado, eles prevê 10%. Educação física, na licenciatura, eles não colocam, não estipulam a carga horária. Aí, conversando com o coordenador de avaliação e currículo, né, e uma outra professora da Prograde aqui, eles disseram que provavelmente eles deixaram sem esse percentual na licenciatura para cumprir com as 400 horas da PCC, lá, que é prevista na resolução da formação de professores. Gente, mas para colocar 400 horas hoje nesse currículo, dividido em etapa comum e etapa específica, está sendo um Deus nos acuda, porque a gente não tem espaço, sem contar ainda que nós vamos ter que ver a extensão. Bom, não fora isso, o professor, o coordenador de divisão e avaliação, de avaliação e currículo, ele nos disse o seguinte: não, mas a PCC ela não foi criada para bacharelado, então não pode ter no bacharelado. Aí nós falamos assim, não, mas espera aí, mas não tem como, né? Porque está aqui, ela não fala poderá ter, fala que tem que ter, deverá ter, né? 10% de PCC para o bacharelado. Nós já tínhamos distribuído a carga horária para a etapa comum e feito para a licenciatura, né? Aí conversamos com uma funcionária, uma técnica administrativa aqui, e ela disse, olha, a resolução de vocês está muito clara. Ela não está falando que poderá, né? Ela está dizendo que vocês têm que ter a PCC no bacharelado. Então, nós vamos colocar isso. O sistema da universidade vai ter que se adequar, o RGCG, o Regulamento Geral de Curso aqui, vai ter que se adequar para dar conta disso, né? Então, é outra coisa que eu não sei de onde eles tiraram, porque eles falaram, nenhum bacharelado tem PCC. Nós só estamos vendo na diretriz de vocês. Então, assim, não sei qual foi a discussão que teve aí, né, do pessoal que elaborou essa diretriz da nossa área, que eu penso que é outra coisa que a gente, de repente, poderia estar levantando aí, né, outro problema que a gente vê. E aí a gente está nesse processo agora, né, pensando essa matriz curricular, com essa dificuldade de pensar essa PCC, a curricularização da extensão, porque a gente teve que reduzir carga horária da disciplina. Então, se você pega uma disciplina, a maioria das nossas disciplinas hoje estão com 48 horas. Se a gente pega e coloca PCC e coloca extensão numa disciplina, o que sobra? Né? Foi um questionamento que a gente está tendo aqui. E isso também a gente viu nos eventos, né, que o pessoal da UFO organizou, e também a gente fez algumas reuniões abertas aqui, em que veio o Roberto Furtado, da UFG, né,
esqueci o nome daquele menino lá da FURG, esqueci o nome dele, Solange, que também participou com vocês, a professora lá da Federal de Santa Catarina e um professor do Instituto Federal de Muzambinho. Todos, gente, sem tirar nem pôr, assim, e a professora Laurita, da Unicamp, que já está com o projeto aprovado, já está divulgado. Se vocês forem ver lá, assim, a maioria das disciplinas são cargas horárias baixíssimas, contemplando lá PCC, né, aquela coisa toda. Mas carga horária, a maioria, gente, dos cursos que eu olhei, a carga horária das disciplinas estão muito pequenas para dar conta de atender essa carga horária prática muito alta que está previsto nas diretrizes, né? E uma coisa que a Solange colocou com relação a as cartas encaminhadas, né? Eu me lembro de uma reunião, não sei se a Joelma estava presente, em que a professora Zenólia ela fez uma pesquisa, né, fazendo um levantamento das instituições que já estavam, como é que estava esse processo de implantação das diretrizes aí nas instituições. Eu me lembro claramente da fala dela, de que ela disse assim, que eles só conseguiram obter a resposta do CNE porque eles entraram na ouvidoria. Porque mesmo eles encaminhando o documento, na época, acho que ela era pró-reitora na instituição de algum setor lá, Gustavo Silva, da FURG, isso. Ela disse que mesmo sendo um documento encaminhado pela pró-reitoria, eles só conseguiram ter o retorno quando eles entraram e fizeram a solicitação pela ouvidoria. E, inclusive, no dia, ela até falou assim que sugeria que a gente começasse, porque a gente não tinha até aquela... Acho que foi em outubro, se eu não me engano, a última reunião que teve, ela disse assim que sugeria que a gente fosse na ouvidoria e fizesse a solicitação, porque senão a gente vai ficar de eterno aí esperando, ainda mais nessa confusão toda que está aí, né? Então, assim, eu parabenizo o Sobama por essa iniciativa. Eu acho que são nesses momentos que só quem está passando pelo processo de estar elaborando é que vai identificando esses problemas, gente. Porque na hora que a gente está ali, que a gente lê, estuda e tenta pensar como é que você vai organizar esse currículo aqui, é que você vai observando os problemas que vão aparecendo. Que é desde um sistema da universidade que não comporta o que a diretriz apresenta e nos obriga a colocar, né, até essas outras questões que estão sendo apontadas aqui, que são relevantes, que são importantes e que talvez em outros cursos, em outras instituições também não tenha passado, não tenha sido percebido. Porque, infelizmente... está vindo a rodo, né? A gente precisava ter conseguido aprovar, mas não vamos conseguir aprovar agora. Nossa tentativa é de aprovar para o meio do ano que vem, se der certo, porque toda vez que você discute com alguém, aparece mais e mais problemas dessa resolução junto. E outra coisa também, com relação à diretriz da formação de professores, né? A professora Lucília, né? Acho que até alguém colocou no chat, muitos cursos que implantaram a resolução de 2015 nem foram avaliados, e tem muitos cursos que nem implantaram a resolução de 2015, que, assim, trocentas vezes, desculpa a palavra, trocentas vezes melhor do que essa diretriz nova de 2019, né? Então, assim, a gente tem trabalhado muito ainda com algumas das orientações, com algumas das perspectivas que estão na de 2015. Porque essa outra, ela é muito complicada, muito difícil de trabalhar com ela, essa divisão que eles colocam aqui. Hoje, por exemplo, a gente estava numa reunião do NBE, a gente pensando, nós podemos colocar TCC, por exemplo, na disciplina de política educacional? Disseram para a gente que não pode. E aqui eles colocam que são 400 horas ao longo de todo o curso da licenciatura. Se a gente não coloca nessas disciplinas, psicologia educacional, política educacional, fundamentos da educação, gente, nós não vamos conseguir, pelo menos na nossa realidade aqui, nós não vamos conseguir, não sei o que a gente vai fazer não, mas por enquanto não estamos conseguindo dar as 400 horas da PCC aqui. É assim, um pouco da nossa realidade nesse momento aqui, gente. Deve ter contribuído. Obrigada, Lana. Olha, antes de passar a palavra para a Solange, mais uma vez, eu gostaria de fazer um encaminhamento. Já são 8h25, o nosso teto era às 8h, né? Eu acho que a gente poderia ouvir mais a Solange. Eu vou ler rapidamente alguns posicionamentos do chat, e aí eu encaminharia a reunião para o final. Eu acho que a gente pode
agendar um novo encontro, né? Eu vi pelos posicionamentos que há uma tendência de que a SOBAMA se posicione em relação a essas diretrizes, mas não me parece que a gente conseguiu dar conta das nossas angústias, né? Então, eu acho que nós poderíamos marcar um outro espaço, um outro dia. Então, lá no chat, né? Solange fala que a resolução 2 de 2015 trazia também, bem essa possibilidade que você está apontando, MEI, por isso pode ser contemplado no PPCs. Marli, pessoal, precisa sair, o assunto é importante, sugere novos encontros, né? Eu acho que nós precisaríamos realmente marcar esse novo encontro. A MEI fala do projeto pedagógico prever a infusão do conhecimento em outras disciplinas. Marli está preocupada com a formação dos graduandos em educação física. Tarciana também precisa sair, mas os debates dos pontos relevantes para a formação e as diretrizes dos cursos de formação, sobretudo essa ligação em educação física inclusiva e adaptada. Meio parágrafo 2º do artigo 5º, né, especifica a formação, como a gente tinha falado. Temos outras disciplinas que abordam outras necessidades especiais, e aí também eu gostaria até de lembrar, né, a questão étnico-racial precisa estar presente, a gente não pode esquecer de outras resoluções que precisam ser contempladas, como a étnico-racial, a questão ambiental, né, que elas não deixaram de existir e que também tem que ser contemplada nesse projeto. Acho importante marcar a necessidade de discutir a pessoa com deficiência, conforme consta no documento, nas diretrizes. Joelma tem erros nessas diretrizes, considera importante a SOBAMA se manifestar, Milena concorda. Daí a MEI fala da pressão da pró-reitoria da graduação para aderir às diretrizes. E o Flávio pensa que o fato de termos perdido muitos profissionais da área de diferentes instituições do país e ainda de não termos recolocado novos profissionais no lugar, no momento de distribuir e construir esses documentos em cada instituição, estaremos muito desprotegidos e corremos o risco de minimamente perder espaço. Na universidade, a gente vê particularmente a força do bacharelado, né? Então, é muito difícil esse eixo comum colocarmos determinadas discussões que tínhamos até anteriormente. A Milena não consigo falar porque estou na faculdade, tenho muitas críticas a essa resolução. Aqui estamos trabalhando com a matriz 2017, com base na resolução de 2015, com uma matriz de 2020, já com base na resolução de 2018. Esse núcleo comum com entrada única e não está sendo seguido nas universidades privadas. Solange, por favor, depois dessa passada pelos nosso chat. Então, eu acho só para encaminhar, eu acho que na fala da Solange, nós fechamos as inscrições e encaminhamos, e faremos os encaminhamentos para o próximo momento, se for esse entendimento. Então, vou começar pela fala da Lana. Quando ela fala, porque no bacharelado as DCNs, elas possibilitam falo, né, da prática como um componente curricular. Fica difícil da gente saber se essa prática como um componente curricular que eles estão dizendo aí são aquelas da formação de professores, porque eles também não usam referência nenhuma aí. Do mesmo jeito que, em vez de falar cultura corporal de movimento, falar cultura do movimento corporal, sabe? Umas coisas assim que parece que inventa. Então, aqui, a gente não teve o entendimento de que essa prática, como um componente curricular,
é a mesma prática das 400 horas lá das DCNs de formação de professores. Mesmo assim, ficou um acordo de cavalheiros entre os dois cursos que poderíamos ter a prática como componente curricular desde o início do curso, e aí a gente conseguiu construir contemplando, né, questões também importantes, não que não seja importante, mas mostrar para o grupo, né, do bacharelado, que pauta muito a formação pela biodinâmica do movimento, de que esses componentes aí, eles eram importantes também para a formação de professores do bacharelado, tá? Então, a leitura aqui foi essa. Em relação o outro aspecto, agora me deu um branco total, que eu queria comentar, bom, fugiu, gente. Então, era só dizer, e quando essas experiências que a gente teve aqui, eu acho que elas foram muito boas para a gente ver as possibilidades, porque, inclusive, esses professores que vieram, teve uma professora também, eles foram mostrando como que foi sendo construído em cada uma dessas universidades a matriz curricular, né? Então, é bem interessante. Poucas questões específicas aí em relação a essa área que a gente está discutindo, né? Da educação física e deficiência, mas traz sinalização. E aqui no nosso currículo, a gente também já tinha avançado em relação a isso que a professora Cristiane traz, e a professora May também, né, de contemplar em vários outros componentes curriculares a questão relativa às pessoas com deficiência, transtorno do espectro do autismo, para a gente pulverizar isso ao longo do curso, né, e não deixar só em disciplinas específicas. Porque lá na resolução 3 de 87, foi um primeiro pontapé, né, nesse sentido de inserção desses componentes curriculares, mas isso deveria ter sido avançado, né, nos cursos, para a gente não ter que, quando for falar de deficiência, de educação física, não ter um componente específico para isso, mas que isso fosse tratado em todos os outros componentes curriculares. Aqui a gente tinha avançado, baseado, inclusive, na Resolução 2 de 2015, né? A 3 de 87 não falava, mas a 2 de 2015, ela trazia muito essa questão de gênero, de diversidade, né? Da questão étnico-racial, meio ambiente. Então, o currículo estava assim, a gente estava apaixonado no currículo, apaixonados, né? E aí agora a gente não está conseguindo fazer nada diante da 6 de 2018, porque sobrou, me parece que 200 horas para a gente colocar o que a gente acha que deveria, baseado nos estudos, né, ser importante para a formação de professores, porque veio tudo muito engessado, entendeu? Então, nesse sentido, a outra questão que eu queria colocar era isso. E mais um movimento de resistência aí, né, para a gente. Vamos ver o que a gente consegue. Então, tá aí o link, né, quem quiser depois fazer uma visita lá. Amanhã a gente vai ter uma outra mesa, né, para discutir sobre a formação de professores, e está bem disponível, vocês podem entrar lá, tem contribuído bastante, tem sido muito bom. Tá? E mais uma vez, obrigada, e tomara que a gente consiga caminhar e fazer outros encontros aí para tirar um encaminhamento aqui, né, e fortalecer esse movimento aí de resistência mesmo. Eu acho que não chega de andar para trás, né, gente? Obrigada. Obrigada, Solange. E eu penso que é muito importante, né, a resistência através de coletivos, né? Porque as universidades, assim, a gente não tem conseguido muitas vezes essa conversa, né? Então, a Sobama pode ser esse coletivo para conversar sobre a atividade física adaptada, educação
física inclusiva, que eu acho que também é algo muito importante de ficar demarcado, né? Da gente não perder essa perspectiva inclusiva mediante o decreto 10.502, que está aí também pairando, né? Que a gente não sabe qual vai ser o final dele, né? Então, eu acho que nós poderíamos encaminhar uma próxima reunião, poderíamos tirar um grupo para rascunhar, para escrever umas diretrizes gerais. Eu acho que Joelma traz muito bem pontual. Eu acho que a gente não precisa fazer um tratado, mas apontar essas questões, mas seria interessante ter um grupo, 3, 4 pessoas para fazer isso conosco, né? E daqui 15, 20 dias, eu acho que no máximo 15 dias, nós poderíamos nos reunir novamente para apresentar esse documento e fazer os encaminhamentos, né? Nós já estamos praticamente no mês de dezembro, então acho que 15 dias seria um espaço suficiente para a gente conseguir dar conta disso e fazer o encaminhamento necessário. O que vocês acham desse encaminhamento? Alguém tem outra sugestão? Solange sugere contar com a participação do grupo de educação paralímpica, onde há muitos no município não estão discutindo essas questões, mas que podem contribuir para fortalecer o movimento. Tá certo. Flávio tinha postado no grupo, né, o convite para esse momento, né? Então a gente retoma esse convite mais uma vez. Encaminhamos para os associados também da Sobama. Solange, você está no GT12 lá você poderia, se você pudesse, fazer o convite também? Eu e a Milena, né, Milena? Está aí também. Ótimo. Vocês poderiam fazer esse convite para as pessoas, para o nosso próximo encontro? Sim, a gente até compartilhou lá, mas acho que pelas demandas aí... O professor Gilmar também estava aqui, né? Não sei se ainda está. Olha, poderíamos agendar, deixa eu pegar aqui, que é bom deixar marcadinho. Deixa eu ver, hoje é 22? 23. 23. Poderia ser no dia 7 de dezembro, nosso encontro? Alguém gostaria de fazer MEI, por favor? Neisa, tem aquela possibilidade da discussão no SESC, dia 7 à noite. Reserva a data, ainda eu acabei de receber mensagem do Wagner. Dia 7. Bom, fiquem à vontade, eu não tenho disponibilidade nessa data. É verdade. Podia ser no dia 8. Então, a gente fica, a princípio, agendado para o dia 8, nesse mesmo canal. Quem gostaria de fazer parte dessa elaboração desse documento? Rapidinho, gente. A gente faz uma sentada. Eu gostaria, mas infelizmente eu não posso pegar mais nada agora. Ninguém, gente. Joelma, qualquer coisa você me ajuda, né, Joelma?
Eu até ajudo, mas assim, é que eu não pesquiso nessa área, né? Como uma pessoa para realmente sou coordenadora de curso e vim aqui realmente escutá-los e só dá uma questão desse cenário. Flavinho, sim. né? Vou estar junto, sim, vou estar junto na construção. Assim. Se facilitar, a gente pode enviar a carta, né? Não sei se todos vocês conhecem. Ok. Mas, assim, poderia enviar, a gente poderia enviar para as pessoas que participaram desse momento, né? Eu acho que seria interessante a gente fazer isso. Pelo Google Docs, deixa disponível e torna uma construção coletiva. A Milena traz uma coisa que talvez possa ser interessante, né? Ter uma rodada, a gente tem um esquema bem geral da carta, tem mais uma rodada e a gente faz essa discussão no dia 8. Acho que pode ser também, acho uma boa, Milena. Beleza. Então, encaminhamos assim. Então, no dia 8, nós fazemos seria muito interessante, né? Uma produção coletiva desse documento, né? Para ser encaminhado. Assim. A gente pode compartilhar, Meia, o documento do coletivo, do CBE. Não sei se você puder me passar, a gente encaminha também para as pessoas, não tem problema. Então, antes de encerrar, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos e todas. Assim, eu acho que foi um momento bastante rico para todos, né? E assim, eu acho que é importante, a gente não pode deixar mais o tempo passar, e essa discussão é algo que tem nos perturbado muito, sobretudo nós que estamos preocupados com a qualidade da formação desse professor, desse bacharel. Então, a gente precisa se movimentar da forma que a gente consegue, e o coletivo sempre tem mais força, né? Então, Sobama é presente nesse momento. Então, boa noite a todos e todas, e até dia 1º ou dia 8.